Fala galera que acompanha o nosso podcast, o Pod Money, o podcast que mais cresce no Brasil. E aquilo que eu sempre falo para vocês, aqui você vai aprender de uma forma muito leve e descomplicada, do jeito que só o desempresário sabe fazer. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial. Ele é BPO financeiro, nós iremos falar sobre controladoria e também você vai entender tudo sobre o que é recuperação judicial, que é reestruturação de empresas. E olha só o que eu preparei aqui para o meu convidado. O nome dele é Thiago Nauheimer de Arruda, profissional com mais de 20 anos de experiência na área. E olha só, área financeira, controladoria, reestruturação empresarial, sócio e fundador da Nauheimer Assessoria, com atuação em reorganização financeira, recuperação judicial, captação de recursos, negociação de dívidas, somando mais de 500 milhões negociados. Gente, é muita coisa. E olha que legal também, que agrega muito na experiência dele, que ele teve passagens por algumas multinacionais, como a Deloitte. Ele é sólido também em formação e gestão e compliance. Então, assim, é muita coisa que o nosso convidado tem. E ele me trouxe algo que eu estava querendo muito para fazer as minhas anotações, que é, olha só, uma agenda, um caderno de anotações com uma caneta personalizada. Muito legal. É esse nível que eu quero aqui dos convidados do Podmoney. Então, sem mais delongas, quero apresentar aqui meu convidado, Thiago. Se apresenta aí pra galera, fala um pouco aí pra nós de você e vamos seguir aqui com o episódio. Thiago, Oi, William, obrigado. prazer, né, a gente tá aqui, né, a equipe Nauheimer, né, você já falou tudo aí da minha experiência, são mais de 20 anos na área, né, na área financeira, de reorganização, né, das empresas, né, a gente fala muito em reestruturação, mas muitas são reorganização, né, a gente reorganiza a empresa, né, implanta controles, implanta ferramentas, né, tem toda a parte do BPO financeiro, né, a parte de controladoria, a parte de recuperação judicial, que a gente toca todas essas frentes. E também a parte de marketing também, que tem uma parte aí que a gente, em alguns clientes, a gente chega a tocar também institucional, né, fazer toda a parte estratégica de marketing também para as empresas. Então, de uma maneira geral, né, uma maneira global, a gente cuida da empresa como um todo, né, desde o financeiro, compras, marketing, empresa, né, no geral ali, né, reorganizando a empresa. Algumas em recuperação judicial, outras só reorganização mesmo, tipo aquelas que vão crescendo aos poucos, sabe? E aí precisa de ferramentas e a gente chega lá, implanta essas ferramentas, né? Muito Então, legal, Thiago. Show de bola. E olha só, eu quero entender um pouquinho com você qual que é o papel de um BPO financeiro, qual que é a importância dele numa empresa. Então a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre esse papel do BPO financeiro e sobre a controladoria em si, a importância de uma empresa ter uma controladoria, seja dentro dela mesma ou seja também uma empresa que ela possa contratar, como vocês da Nauheimer, que já tem tanta experiência no mercado e tantos cases de sucesso. Explica para nós um pouco esse papel. vamos lá. O que seria o BPO financeiro? Né? Pensa assim, hoje as empresas ela têm o financeiro. Uma das partes fundamentais numa empresa, certo? Então você está começando pequenininho ali, você controla o seu caixa, né? Você cuida das suas despesas, contas a pagar, funcionários, receitas, tudo que entrou, tudo que pagou, ali pequenininho. Aí você vai crescendo. Contrata um analista financeiro para sua empresa, ele já tem um custo, né? Sofre encargos, provisões, impostos e Uhum. etc. E aí você mais ou menos quase dobra o valor que você está pagando para ele só de encargos e impostos ali que você tem que contemplar para o seu funcionário. Então, como que funciona o BPO financeiro, né? É uma terceirização, né, do financeiro da empresa. Né? Algumas empresas a gente ajuda até no administrativo, né? Pego todo o financeiro como completo. Então eu tenho uma pessoa, né? Uma pessoa que fica na empresa, às vezes home, às vezes direto na empresa, tomando conta do financeiro da empresa. Por que é um benefício para a empresa? Porque ela não vai ter aquele funcionário que vai ter encargos para pagar, CLT, não vai ter nada disso. Além de uma consultoria por trás para ajudar a empresa, né, em outras frentes também que possam surgir. Né? Implantação de ferramentas, a própria controladoria, que depois a gente Uhum. fala com mais detalhes. Então, o BPO financeiro é uma terceirização de funcionários para uma empresa. Então, tipo, você começou pequenininho ali, você mesmo faz o seu contas a pagar e receber.
foi crescendo, né? Aí foi crescendo, contratou uma equipe, aí vai crescendo a empresa, precisa do financeiro. Só do financeiro, pensa assim, você precisa de um contas a pagar, de um contas a receber, às vezes de um faturista ali para emissão de Uhum. notas, essas coisas, porque às vezes não, uma mesma pessoa, ela não tem experiência de todas essas áreas, né? Completas, contas a pagar, receber, emissão de notas, essas coisas. Então, a gente ajuda a empresa com um funcionário, às vezes a nossa equipe por trás, né? Vai Uhum. ter uma pessoa lá, mas tem uma equipe por trás, assessorando essa empresa a ter todo o financeiro dela, tudo que ela precisa, sem precisar, né, do funcionário CLT lá, que ela vai ter vários encargos, provisões, o funcionário ficou Sim. um ano lá, vai ter que pagar multa, 13º, Férias. férias, E etc, até entendeu? mesmo um processo, né, que pode ser ocorrido Exatamente, e trazer mais custo para a empresa. Então, acho muito legal esse papel do BPO financeiro. E pelo que eu tenho acompanhado de mercado, tem crescido muito, né? As empresas têm optado Exatamente. por ter um BPO justamente porque talvez o custo de ter um profissional desse dentro da empresa é um custo elevado, ainda mais com a questão de todo o registro. E você Exatamente. podendo ter, né, uma terceirizada por trás, que já tem uma equipe, que já tem uma metodologia, eu acho que faz toda a diferença, né? Não, e outra, né? O que que acontece também com as empresas, né? Que o medo delas, né? Ter alguém hoje em dia CLT, fora todos os encargos e impostos que você paga para o Uhum. governo, aquele risco de tomar alguma ação trabalhista, Exatamente. né? Ela ainda tem esse risco, né? Hoje, qualquer funcionário, né? Você teve muito bem o o que vocês falaram de leis trabalhistas, né? Eu acho que 2 Sim. podcasts Uhum. anteriores, né? O perigo, né, de você contratar sem ter uma assessoria jurídica por trás. Então, isso vai muito com isso mesmo que vocês falaram lá atrás. Esse medo do empresário, ele ter algum tipo de funcionário ruim, muitas das vezes, né? Que não tem a experiência, né? Às vezes não ruim, né? Eu usei a Uhum. palavra errado, mas ele não tem a experiência adequada, né, para aquele trabalho. E outra que ele vai ter uma consultoria, uma assessorando ele, né? Porque pensa assim, quando às vezes muita gente acha, pô, tá uma assessoria ali, uma consultoria, a empresa tá ruim, né? A empresa tá quebrando, né? Tem esse estigma que só tem consultoria quando a empresa não tá bem, né? Não tá bem das pernas. Mas não, né? Às vezes a gente entra com um BPO financeiro lá e como a gente tá no caixa, ajudando ali a fazer o fluxo de caixa, a pagar as contas, né, ver custo ali, que tudo, Uhum. né, no fluxo de caixa você vê. Então a gente vê alguma oportunidade que o empresário ele não está vendo, entendeu? Então aí a gente tem uma demanda de controladoria, de análise de resultados, tudo para melhorar a empresa. Porque quando uma assessoria, uma consultoria entra na empresa, pensa, é para ajudar a empresa, entendeu? E não ser um custo, uma despesa a mais pro só ficar lá um tempo, ganhar o dinheiro do empresário, não. A gente, né, pelo menos a Nauheimer, né, a gente pensa a longo prazo. A gente quer realmente ajudar o empresário a reduzir despesas e tudo mais, né? Então, esse é o foco do BPO Uhum. financeiro. E me permite dizer aqui que Claro, o William ele trabalhou comigo, né, um trabalhei, é tempo, verdade. Uhum. né, lá atrás, quando era Muita mais experiência. novinho. Então, Eu tinha quantos anos? Eu acho tinha que você tinha 18, 18 para 19, 19 anos. alguma, faz muitos anos Foi uma atrás. baita experiência, viu? Então, você viu de fato ali que quando a gente entra, né, na empresa é para realmente ajudar o cliente, né? Então, essa parte do BPO financeiro, né, que é uma área separado ali, né? A gente Sim. separa ali BPO financeiro, controladoria, recuperação judicial, né? E outras frentes, marketing, aí tem diagnóstico, que depois eu falo também um pouquinho. Então, são várias frentes que a assessoria tem para ajudar o cliente. Tipo, você está precisando de BPO financeira, a gente coloca ali. Controladoria, a gente coloca, entendeu? Então, sempre visando redução de custo, despesa, o crescimento nosso junto com o cliente. Não, e muito Entendeu? legal isso. E até um ponto importante que você falou, que você citou. Depois até pedi só pro meu produtor confirmar se o áudio tá legal, se a gente tem que chegar um pouquinho mais perto, beleza. E a questão da economia, né? E até vou citar aqui um caso do Flávio Augusto, que um grande empresário chamou ele, ou seja, esse empresário já estava faturando, não estava quebrado, enfim, como o pessoal tem esse estigma, né? Como você citou, e chamou ele para um almoço. E aí o Flávio Augusto ele cobrou R$ 1 milhão por esse almoço.
E aí o Flávio Augusto, indo até o almoço, né, ele comentou que ele pensou, poxa, eu acho que eu abusei na cobrança, Cobrei né? demais do cara. E aí, chegando lá, se ele falar pra mim que no final valeu a pena, ok, senão eu devolvo o dinheiro. E aí, eles na conversa ali, só de economia tributária que o Flávio Augusto Deu uma trouxe para esse ideia, empresário, né? É, deu a ideia, acho que você acompanhou, eu né, esse acompanhei. caso. Foram 9 milhões. 9 milhões que esse empresário economizou. E aí, no final, ele perguntou, valeu a pena? E o empresário falou, oh, com certeza valeu. Aí ele viu que ele cobrou Barato demais barato até. demais. Então, às vezes, a economia que você traz para essa empresa, mais os ganhos em si, já vai ser até o valor para pagar a consultoria. E vocês têm, né, uma forma de avaliação de Exatamente. pequeno, médio e grande porte? Como que funciona isso? Sim, então, a gente tem os pacotes, né? Tipo, normalmente o pequeno, dependendo do BPO, não vai servir para ele, né? É mais a gente falar, tipo, chega na gente o pequenininho ali e tal, que o cara tá começando, ele não vai ter fundos para pagar uma consultoria, mas a gente dá dicas, ó, controla no Excel, manda um fluxo de caixa para ele básico, tudo para ele que tá começando. A gente ajuda, não necessariamente que vai Uhum. virar cliente nosso, mas a gente ajuda, né? Por conta que ainda no nosso target ali seria, uma média empresa ali que fatura já razoavelmente bem, porque senão fica até muito caro pro cara, o pequeno empresário ali, entendeu? Mas a gente ajuda, né? Dá as planilhas, ajuda, tira dúvida deles e tudo, porque a gente não quer, tipo, não faz o meu perfil, Sim. a gente não atende. Não, a gente tenta ali de um jeito ou do outro, tentar ajudar esse pequeno empresário, né? Então a gente tem ali para média empresa, pelo faturamento que ela normalmente a gente calcula pelo faturamento, número de funcionários, essas coisas, né? Então todos os nossos projetos, né, independente da área, a gente calcula sempre pelo faturamento, Legal. número de funcionários, que a maioria das consultorias Uhum. elas fazem, né? Tipo, sempre pelo faturamento e porte ali da empresa, né? Sim, e o que é legal também é porque a empresa, não, o empresário, ele pode fazer esse teste. Porque como não tem um vínculo na empregatício, nada impede dele falar, eu quero fazer, não sei se vocês também têm essa metodologia, né? Eu quero fazer com 6 meses, com 3 meses para Sim, sim, conhecer, sim, saber sim, como sim. é, não ter esse vínculo, mas de fato, quando ele vê os resultados, ele vai ver que vale muito a pena. Porque eu lembro nesse período que eu trabalhei também com controladoria, junto com eles, e recuperação judicial, é, que lidava ali diretamente com diretores de grandes empresas. Tem uma grande editora que eu participei desse case, que é um case de sucesso, Sim. que entrou em recuperação judicial e, além da parte de recuperação judicial que vocês fizeram, foi feito toda a parte ali de controladoria, fluxo de caixa. E eu lembro que a gente montava ali apresentações mensais de qual foi o custo, que a gente já começa a entrar um pouco mais nessa parte de De controladoria, né? controladoria. Qual foi o custo que eles tiveram com cada livro, qual o livro que vendeu mais, Margem. margem, despesas. Então, tudo isso fazia toda a diferença naquela apresentação final. Então, era montada uma apresentação muito, muito bacana ali no PowerPoint, muito profissional, onde era descrito ali para os diretores da empresa toda a questão do que aconteceu naquele mês, aonde pode economizar um pouco mais, aonde teve mais ganho, aonde pode investir, Onde que gastou mais. onde que gastou mais. Isso é importante, né, Thiago? Até porque até vi uma postagem de vocês, onde vocês postaram era como fosse ali um padeiro, né? Ele estava fazendo ali a massa e a Sim, farinha caindo e sendo desperdiçada. E tudo isso gera custo, tem que entrar dentro do cálculo, né? E vocês exatamente. conseguem fazer tudo isso. Exatamente. Então eu queria que vocês explanassem um pouquinho para nós mais sobre isso. Então, só finalizando o BPO. Então, o BPO é uma ferramenta financeira ali de contas a pagar, contas a receber, que os nossos clientes, a gente fecha com os nossos clientes, né? Tipo, uma parte. Agora, entrando na controladoria, que aí, o que é a controladoria? É a parte de gestão da empresa. Então, é na controladoria que a gente sabe, William, tudo o que acontece na empresa. Igual você deu o exemplo. Quanto que eu faturei, quanto eu paguei de impostos, quanto foi meu custo, né? Quanto que vai, igual você deu o exemplo do livro, quanto que foi o custo daquele livro para imprimir ele na gráfica, para eu pagar um editor para escrever o livro, né? Toda essa parte, quanto que é a minha folha, meu gasto com pessoal, administrativo, meu aluguel, minhas despesas fixas, comissões de venda, tudo. Então pensa assim, a controladoria é um raio-x da empresa inteira, desde o faturamento até a última linha
no lucro. Quanto que sobra? Quanto eu paguei de impostos? Quanto eu paguei de despesa financeira? Quanto que sobra na última linha? Então, pensa assim, na controladoria a gente vê a empresa como um todo, né? Num DRE, Uhum. que é demonstração de resultado do exercício, né? Toda empresa, a partir de um momento ali de certo faturamento, ela tem que ter, né, esse DRE que vai mostrar o raio-x da empresa inteira, né? Desde de cima até a última linha, que é o lucro. Só que aí a gente pega esse DRE, né, essa demonstração de resultados, e como você lembra muito bem, nas nossas apresentações, a gente esmiuçava É. detalhada cada partezinha do DRE. Faturamento, cliente, qual foi o cliente que vendeu mais, qual foi o cliente que Uhum. teve a maior margem, quanto que foi meu custo, né, por que subiu, por que diminuiu meu custo, né, às vezes são várias estratégias, né, às vezes você fatura muito e te sobra pouco, e às vezes você fatura pouco e te sobra muito. Né? Faturamento, né, igual na controladoria, a gente fala muito disso. Faturamento não quer dizer que você vai ter um lucro grande. Faturamento alto não é sinônimo de lucro. Lucro. Né? Às Sim. vezes eu faturo alto e não está sobrando nada. Né? Aí vai muito da controladoria, né, que é essa parte de gestão, né, de estratégia, né, que a gente vê muito, tipo, tá faturando muito, sobrando pouco. Por quê? Isso é A importante. dificuldade do empresário é saber o porquê que tá sobrando, vou dar um exemplo, faturei 1 milhão, minha margem é de 50%, né? Tipo, faturei 1 milhão, me Uhum. sobra 500 mil para pagar as outras despesas. Né? Às vezes eu faturei 1 milhão, me sobra 100. Né? Qual estratégia que vai melhorar minha margem? Preço de venda, aí você entra na Uhum. controladoria em preço de venda, custo, despesas, né? Custo fixo, folha, né? Então tudo, aluguel caro, então tudo interfere no resultado da empresa, né? Então a controladoria para todo empresário que está assistindo e tudo, se você não tem na sua empresa e você ainda está calculando ali na folhinha de pão, né, que a gente Uhum. fala, né, Sim. e se você está controlando a folhinha de pão, mas ela é pequenininha e você ainda sabe tudo que entrou, tudo que saiu e está sobrando ali é pequenininho, perfeito. Você tem que ter esse controle de entrada e saída de despesa. Mas se você vai crescendo e você não ter uma controladoria, porque às vezes é muito caro você ter um profissional de controladoria, você sabe muito bem, né, quando você trabalhou com a Sim. gente, os nossos clientes que são contratos, dependendo da empresa, caros, né? Mas é como você falou, é um investimento para a empresa. Exatamente. Imagina, tipo, você está faturando X, tendo Y de margem. Entra uma controladoria, vê os custos, você começa a analisar. Vou te dar um exemplo, né? Essa você foi também, né? Uma empresa de parafusos, né? Na Leopoldina, lembra? Sim, É gigantesca, por sinal. gigantesca, mais de 70 anos De de história, de vida, de vida. história. Né? A gente entrou lá, essa entrou em recuperação judicial também, só que tinha a controladoria junto. Né? Então, quando a gente entrou lá, 20% dos produtos estavam margem negativa. E eles não sabiam, porque até então não tinha esse controle Então, ou seja, de despesa. eles tinham um parafuso que na cabeça deles eles achavam que estavam ganhando com esse Exato. produto, Isso. mas aí nesse raio-x da controladoria eles descobriram que na Que verdade, 20% de todos os hum, produtos, pensa assim, eu vendo 100, 20 estava dando prejuízo. cara, e a controladoria Entendeu? trouxe essa visão A para gente eles. mostrou lá, Muito legal. só que aí tem um porém, né? A gente tem que analisar. Não necessariamente eu tenho que tirar esse produto de linha. Ou eu tenho que melhorar a eficiência operacional dele, certo? Que é melhorar custo, Sim. melhorar a produção e etc. desse produto. Ou uma outra opção, eu tenho que ter uma margem menor desse produto, às vezes vender a preço de custo, mas com a margem lá dos outros custos ele fica negativo, para eu vender um outro produto de valor agregado maior. Entendeu? Entendi. Aí eu posso deixar ele ali porque ele vende o produto mais caro. Aí juntando os dois, a margem fica positiva. Então, tudo isso, além de eu mostrar, a gente analisa, né? Vale a pena tirar ou não? Mas nesse caso, né, dessa empresa de parafusos, a gente tirou os 20 de linha. Porque eram os 20 que esses 20 não vendia outro parafuso junto, entendeu? Aí Entendi. a gente tirou e hoje tá super bem, já é nosso cliente aí faz quantos anos? Acho que vai fazer Ah, 10 anos é, agora, né? tudo isso já, Ainda né? é cliente nosso, tá indo super bem, né? Tá finalzinho da recuperação judicial, né? Tá se recuperando, né? Foi outro case de sucesso, assim como a editora, assim como outros projetos que a gente participou, sempre com controladoria
né, e a recuperação judicial junto, né? Nesses casos foi a recuperação judicial, mas a controladoria é muito importante nesse processo de reestruturação, né? Porque pensa, tipo, você tem uma recuperação judicial, né? Que depois a gente fala um pouquinho sobre quem Sim, sim. pode e tal, essas coisas. Mas se você não reestruturar a empresa, né, começando de baixo e subindo e tudo, você só vai correr atrás do rabo, a dívida vai voltar e a empresa não vai para lugar nenhum. Tem que andar junto, Tem que né? A andar junto. controladoria, a empresa É que vai tudo, entrar né? em RJ tem que andar junto com a controladoria. Tudo. E é super importante essa empresa que já está perdendo esse controle, né? Que já não é mais um porte pequeno, ter controladoria, Sim, tem alguém lá, não necessariamente uma consultoria, mas ter alguém, algum mas ter responsável, né? alguém responsável por analisar esses números. E não Sim. adianta você ter o número, né? Você tem que saber analisar aqueles números. Né? Por isso que é um processo muito assim estratégico, né? Porque não adianta você ter um número, como muitos empresários Uhum, têm. Ah, mas tipo, você conversa às vezes numa reunião, né? Você vai visitar um possível uhum. cliente, assim, tudo, ele fala, mas esses números eu tenho, né? Mas tá, o que que você faz com esses números? Né? Às Qual que é a vezes, qual estratégia, que é a né? estratégia? Você sabe ler a leitura de um DRE e tudo, o porquê ali do que você está faturando, dos impostos, né? Tudo. Os impostos que você está pagando, né? Teria algum jeito de você pagar menos impostos, né? Porque influencia Uhum. muito o imposto que você paga Sim. na margem do que você vende. Então, às vezes, tem que ter também uma estratégia tributária, né? Junto com a consultoria, né? Às vezes a gente senta com um advogado tributarista, né, com a contabilidade, junto com a assessoria, né, para a gente fazer uma estratégia para a empresa, para ele Uhum. pagar menos impostos, né? Que hoje tem várias estratégias tributárias Sim. que você pode tentar pagar menos impostos, né? Lógico, tudo dentro da lei, né? Mas tem essas Aproveitar essas estratégias. estratégias e brechas, né, que a lei dá Exatamente. para Não diminuir esse adianta, custo, né? exatamente, não adianta você só ter o número ali bonitinho e não saber Uhum. interpretar e não saber como reduzir custo, entendeu? E sabe o que eu acho que é legal e importante você, empresário, ter uma consultoria, ainda mais uma consultoria já especializada, com tanto tempo de mercado? Primeiro, porque tem um know-how, porque já trabalhou com vários tipos de segmentos, então isso pode agregar para que ele consiga pegar esse know-how de um segmento, tentar também agregar para o seu negócio. Já teve várias experiências de muitas empresas e de muitos empresários que talvez seguiam um caminho igual ao seu e deu errado, ou Exatamente. seguiu e deu certo. Então acho que é uma expertise muito maior do que talvez um profissional em si. Fora que é todos os encargos que a gente comentou aqui, né? Então eu quero que você pare tudo agora. Até pedir para o meu produtor mais uma vez aqui colocar agora aqui o arroba da empresa, da Nauheimer. E você vai comentar lá. Você que quer uma consultoria, quer entender um pouco mais, você vai comentar Podmoney. E aí o Thiago ele vai dar para você um desconto especial nessa consultoria especializada. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então você que vem através do Podmoney, você vai comentar lá agora, você que está vendo esse vídeo, e você vai ganhar ali uma consultoria especializada com um preço muito bacana Ou até por estar um. acompanhando a gente Ou até aqui. tirar dúvidas também, né? A gente marcar um Legal. bate-papo, uma Sem reunião, compromisso, uma sem compromisso reunião. nenhum, a gente marca, a gente vai Olha até a só, hein? empresa, a gente vai até a empresa, entende ali a dificuldade que ele tem, tudo, e conversa Sem nenhum sem nenhum compromisso. compromisso. Olha só o Podmoney É. oferece isso para você, hein? Isso é Então, importante, né? Do cliente, do empresário, sim. né? Saber o momento. Porque cada fase que ele tá é um momento. Igual eu tô numa fase da consultoria de expansão, né? Mas eu comecei ali pequenininho, né? Só eu, né? Lidando com 5, 6 projetos. E aí a gente vai investindo. Contratei uma pessoa, né, que é meu braço direito hoje, entrou outra pessoa que é meu outro braço esquerdo. E aí você vai crescendo, você vai crescendo, vai Uhum, crescendo. Com o empresário também é a mesma coisa, né? Aliás, eu sou um empresário, uhum. eu sou uma empresa. Então, você vai crescendo, você vai ter que implantar ferramentas, controles e tudo mais. Então, é o que você falou, né? Às vezes o cara cresceu muito rápido e não implantou nada. E a conta vai chegar lá na frente, né? Então, aí ele se perde. Aí, às vezes, quando ele tá lá na frente e já se perdeu, aí pode ser muito tarde, né? Pode muito tarde. Tipo, tá Uhum. endividado, se alavancou muito financeiramente, né? Tá ruim das pernas, Não fez com estratégia, não né? fez com estratégia. O empresário hoje, inteligente, que se começar ali tudo, buscar uma assessoria ou contratar alguém visando os números, visando essa parte estratégica, ele vai se dar muito bem. O caminho dele para alguém, para quem não se planejou, vai ser muito mais fácil
do que um que não está se planejando e está crescendo mais Sim. do que o outro que ainda está ali pequenininho, se estruturando e tudo mais. Porque lá na frente a conta chega. Ainda mais agora, né, com a reforma tributária, né? Exatamente. Esse ano ainda vai ser mais tranquilo, né, que é uma fase experimental, só tem que ter na nota ali, né, os novos cálculos, mas a partir do ano que vem ela já começa para valer, até 2032, né? Ela vai ter que ser implantada aí de forma completa, né? Então, tudo isso você tem que analisar, né? Igual, junto com a contabilidade e os advogados dos nossos clientes tributaristas, a gente já tem planos, né, para todos os nossos clientes visando toda essa reforma, essa Reforma tributária. alteração da lei, né? Então, eles já estão preparados, né? 2026 é a hora de se preparar, né, para 27 vir e a gente ver como que vai ser, que ainda pode mudar, né, Uhum. pode acontecer algumas coisas. Mas o empresário hoje, ele pequeno, se ele se preparando, né, é muito importante, né? PPO financeiro, controladoria, ele tem que se preparar, né? Então, ou alguém que quer começar, né, essa empresa, igual muitos aqui que Sim. estão te escutando, estão vendo, assistindo a gente, né, pensa em ter um negócio. Então, para você ter um negócio, desde o do comecinho, você tem que se estruturar ali, saber o que que é um fluxo de caixa, um custo da empresa, faturamento, O saber os básico, impostos, o né? básico, Pensa assim, tipo, eu quero começar hoje. O que que eu tenho que ter e o que que eu tenho que pagar para eu ter o meu negócio? Tipo, eu vou vender bolo, igual você deu o exemplo do padeiro. O padeiro vai ter farinha, vai ter manteiga, ovos, vai ter N produtos ali Produtos. que ele vai ter que fazer o pão, fazer o bolo e etc. Então, todos esses custos, quanto me custa para fazer um pão? Lógico que maneira bem Sim, reduzida sim. assim, mas ele tem que saber, né? Quanto que ele gasta de insumos, né, para fazer um pão, fazer um bolo, né? Quanto que ele vai vender, quanto que ele vai sobrar. Então, desde o pequenininho, né, para quem quer ter algum negócio, é importante ele, igual você falou, saber o básico, né? Isso Sim. é muito importante. E é a base, até porque você está profetizando na sua empresa. Ou seja, você está já programando, tendo, não, a empresa vai ser grande, então já tem que começar bem, porque quando ela estourar, eu vou ter toda a minha base ali bem organizada. E o que era muito legal também, eu lembro, Thiago, que era a questão do fluxo de caixa, que Isso eu é acho que é importante, velho. super importante, porque eu lembro que era uma reunião diária que tinha ali com os diretores, até eles terem, né, essa experiência que, por incrível que pareça, empresas gigantescas não tinham um fluxo de caixa controlado. E aí nessas reuniões diárias ali, durante o dia, era descrito as despesas que teriam, aquilo que teria que ser pago, aquilo que entraria. Então você tinha esse controle na unha de Sim. tudo que aconteceria no dia. Fala um pouco para nós sobre como Então, o que que é o funciona o fluxo de fluxo. caixa, né? A princípio, o que que é o fluxo de caixa? O próprio nome já diz, caixa. Então, pensa assim, um caixa é o ponto mais importante da empresa, certo? Que é onde que entra e sai dinheiro, certo? Então, vamos lá. Então, o fluxo de caixa, ele nada mais é que as minhas entradas, tudo que entra na empresa de valor, né? Tipo, vendi um produto, tal, entrou lá o dinheiro na conta, e tudo que sai de despesa, certo? Então, o fluxo de caixa nada mais é que é entrada e saída de dinheiro. Só que nele, bem estruturado, igual você deu o exemplo lá daquele nosso cliente que a gente tinha, que a gente tem ainda, né, na verdade, é o que? A gente controlava ele dia a dia. Tudo que entrou no dia, tipo, hoje é dia 14, né? 14. 14. Hoje é dia 14. Então, tudo que entrou de dinheiro no dia 14 e tudo que eu tenho a pagar no dia 14. Aí eu tenho a minha entrada, eu tenho minha saída e eu tenho o saldo ali que vai sobrar. Só que tem o dia 13. Quanto que sobrou do dia 13 de dinheiro, do que eu paguei, né? Dessa mesma conta. Tudo que entrou, tudo que saiu. Né? Só que eu tenho que projetar ele. Né? Empresas que têm controladoria ou têm um controle, né, mais apurado, bem planejada, ela tem esse controle, ela sabe tudo que vai pagar no mês. Porque pensa, você tem despesa fixa que é mensal. Você vai ter ela programada ali Sim. ao longo do ano inteiro, certo? Então, o fluxo de caixa ele é importante disso. Você tem uma visão do mês, do ano, do trimestre, do semestre, do que você já tem para pagar de despesa fixa, de variáveis, porque
Você pode pegar um histórico, né? Você já está muitos anos no mercado, então você tem um histórico ali das despesas variáveis ali, né? E tem as despesas fixas, né? Aluguel, folha, né? Tudo isso. Que no caso, são os meses que são sazonais, dependendo de qual tipo de negócio, né? Tem o Exatamente. histórico desse mês que às vezes cai um pouco ou aumenta um pouco. Exatamente. Vamos falar, tipo, uma empresa de piscina. Então, os meses de verão, de calor, vende mais. Eu tenho uma despesa maior. O mês de inverno, eu vendo menos, tenho menos despesa. Não necessariamente nessa ordem, mas Sim. assim que funciona, né? Tipo, sazonalidade da empresa. Então, por isso que é importante a gente entender também essa parte de sazonalidade. Mas voltando para o fluxo de caixa. Então, entrada e saída de dinheiro. Então, o fluxo de caixa, ele me dá a visão, né? Dá a visão para o empresário de futuro do que eu estou pagando no dia e do que eu tenho a pagar e receber do dia. Às vezes eu vendo com prazo, às vezes eu pago à vista algumas despesas. Então, você tem que ter esse controle. Porque onde que o empresário... Uma dica aqui, tá? Para o empresário, ele pensar nisso que ele está fazendo. Anota aí, galera. Ó. Às vezes, o que acontece? O que aconteceu em alguns casos de nossos clientes? Ele vendia com prazo 30, 60, 90, 120, 150. Pensa, 5 meses para receber. Só que a minha matéria-prima eu comprava à vista. Entendeu? Eu financiava o meu cliente para pagar à vista meu fornecedor. Entendeu? O fluxo de caixa ele te ajuda nisso. Beleza, eu vendia a um prazo alongado, mas eu pago à vista, mas beleza, meu fluxo de caixa ele tá certinho, ele tá seguro ali, né? Tá sobrando dinheiro nos meses que eu vendi a prazo, né? E as despesas fixas você tem aluguel todo mês, conta de água todo mês, conta de luz todo mês, Funcionário. funcionário todo mês. Então você tem que ter um fluxo de caixa ele bem preciso para você não se perder nessas vendas, entendeu? Nessas vendas mais alongadas. Se você vende à vista ou desconta, beleza, mas você vai ter o custo financeiro de antecipar. Aí, às vezes, o empresário acha que ele vende por 100, sobra 90 e ele está recebendo 90, só que ele perdeu 10, né, de despesa financeira de antecipação. E ele não está olhando esses 10. Né? Às vezes, muita empresa, né? Aqui foi até um caso, né, de um amigo nosso, né? Tinha um restaurante, né? Super conceituado, bom na Moca, e ele vendia pelo iFood. Só que o iFood ele te cobra uma taxa de 30 a 35% sobre o valor da venda. E como ele estava calculando o valor de R$ 100 vezes 35%. Só que não, ele estava perdendo dinheiro aí. Por quê? Não era R$ 100 vezes os 35%. É 35% sobre o total da venda. Então ele colocava 35% em cima de 100, só que o iFood comia os 35% em cima desses 35% que ele colocou em cima de 100. Então ele perdia dinheiro nisso, entendeu? Então por isso que estratégia, né, e análise do que você vende, do que você está comprando é importante, né? Então esses valores que entra e sai da conta, você vai ver direito no seu fluxo de caixa. Pensa assim, agora eu vou explicar aqui duas diferenças. A gente tem uma análise de resultado, né, que a gente falou ali em controladoria, que é o DRE, demonstração de resultado do exercício. Ok. É tudo que você faturou e pagou de despesa dentro do mês. A gente está em fevereiro, dentro do mês de fevereiro. Que você emitiu ali, tipo, despesa, emissão, pensa, tudo de emissão, faturado, despesa, folha e etc., tudo dentro do mês de fevereiro. Aí é que tá, que o empresário também se engana. Não necessariamente o que você emitiu de despesa, você pagou em fevereiro. Tem isso daí que é super importante Você também. vai pagar lá em março, abril, maio e junho, que aí é onde entra fluxo de caixa. Entendeu? Então, são dois pontos diferentes. DRE, ele me mostra o resultado da empresa. Minha margem, meu lucro, quanto que está custando minha folha com encargos tal e etc. O fluxo de caixa te mostra entrada e saída de dinheiro. Tudo que eu fiz aqui no DRE, ele vai ter como eu posso dizer? Agora fugiu a palavra. Ele vai me trazer no fluxo de caixa. Tudo que acontecer no DRE, ele vai jogar para o fluxo de caixa meus pagamentos e meus recebíveis. Né? Vendi a prazo,
tô pagando a prazo, tô pagando à vista, entendeu? Então, por isso que é importante ter esses dois, você entender como que funciona esses dois, DRE e fluxo de caixa. Né? O pequenininho controla mais o fluxo de caixa. Você pode ir pelo fluxo de caixa, que é a ferramenta mais importante da sua empresa, para o pequenininho ali. Está crescendo, você tem que entender melhor da sua margem, do seu custo, da sua folha, né, dos impostos, tal. Mas aí, quando for você crescendo, você vai implantando essas ferramentas, né, que bem assessorado você consegue, né, traçar a melhor estratégia. Mas do fluxo de caixa é a ferramenta mais importante. Por isso que a gente, no BPO financeiro, a gente foca muito nisso, né, no fluxo de caixa, né, dando pro empresário essa visão do futuro também, né, que é importante para ele, além do resultado, né? E isso é muito legal também, porque com a controladoria, o fluxo de caixa, você consegue até identificar alguns erros, até mesmo que pode fazer parte de do seu contador, pode acontecer, e a controladoria consegue identificar tudo no detalhe. Se tem algum departamento que está errando em alguma coisa, preenchendo ali algum tipo de ferramenta ou de sistema que você tenha dentro da sua empresa, então consegue trazer essa visão para você até de erros que às vezes nem a pessoa do seu departamento ou até mesmo o próprio contador talvez não saiba. Então por isso que é super importante e muito legal. E antes da gente entrar, até pode falar, Thiago, perdão. Não, pode falar. só igual você falou do contador, da contabilidade, né? Muita gente fala, mas a assessoria, a consultoria é o que o contador faz, não é? Muitos de vocês pensam disso. isso, né? Uhum. Você é formado em contábeis. Então, muitas pessoas falam, tipo, que a consultoria é o que a contabilidade faz. Não, errado. Diferente. Muito diferente. A contabilidade é toda a parte fiscal e obrigações fiscais, né? A consultoria, assessoria, a gente trabalha de forma gerencial. Muitas estratégias que não vêm da contabilidade, vêm da assessoria, né? A gente analisa a empresa como um todo, desde o faturamento até os funcionários, impostos, encargos, despesa financeira, operacional, administrativo, tudo. Custo de produto. Custo de produto, muito bem lembrado. Custo de produto, né, que é o principal, né, a margem ali do produto. A contabilidade não. A contabilidade é o que já aconteceu. A empresa, depois que fechou o mês, ela vai pegar todo aquele fechamento dela e mandar para a contabilidade fechar o balanço, para ver quanto que vai pagar de impostos e etc. A controladoria, a assessoria não, vai trabalhar mês a mês ali, dia a dia, né? Igual você falou, em despesa, custo, tudo, folha e etc. Então, é uma parte estratégica. Não tem nada a ver com a contabilidade. Lógico que elas se completam, elas se conversam, mas são trabalhos totalmente diferentes. E até eu posso dizer com propriedade porque já trabalhei em contabilidade e também em controladoria, né? Então, assim, a contabilidade ela vai ajudar muito mais o empresário na emissão da nota, da questão fiscal, ali talvez um RH também, algumas têm, mas a controladoria de fato é um trabalho muito mais completo. Eu, como já trabalhei dentro das duas áreas, eu posso dizer isso, que a controladoria de fato é um raio-x, é como se você pegasse um sapo ali e dissecasse tudo, órgão por órgão. A controladoria ela faz isso, é muito legal. E galera, agora você vai parar tudo que você está fazendo, por quê? Você vai se inscrever agora aqui no nosso canal do Podmoney, então entra aí, se inscreve, faz o sininho aí, aperta aí para chegar as notificações aí para você. E olha só, mais um show de aula que a gente está tendo aqui sobre controladoria, sobre BPO financeiro, fluxo de caixa. Agora a gente vai entrar em recuperação judicial. Então isso daqui é uma consultoria personalizada que você está tendo para você que já tem o seu negócio, que está em expansão, que já está rodando, para você que quer começar também. Só o Podmoney dá essa aula aqui para você. Então entra no nosso canal aí, se inscreve, segue a gente aí nas redes sociais, o Desempresário. Segue também o Podmoney na rede social, segue também o nosso convidado, o Thiago, segue a sua empresa e vamos fazer um grande barulho aí na rede social. E agora, antes da gente entrar em recuperação judicial, eu quero que você explique para nós um pouquinho, Thiago, o que acontece com a empresa para ela chegar nesse limite, o que faltou para ela ter entrado em recuperação judicial, o que aconteceu, né, para que ela tenha que entrar nessa estruturação empresarial, que a gente chama de RJ, e como que é esse processo da recuperação judicial? Na verdade, vamos explicar o que é recuperação judicial. Legal. Na verdade, é uma lei
que beneficia as empresas endividadas a ter mais, vamos falar em poucas palavras assim, a ter uma sobrevida, né, a se reestruturar. Então é uma lei, né, homologada de 2005, Lei 11.111 de 2005, né, que beneficia as empresas endividadas a se reestruturar. Então nada mais é que é uma chance da empresa se reestruturar, né? Então a recuperação judicial é isso. Você ganha uma vida ali, né? Uma moedinha a Um mais, fôlego. um fôlego para você se reestruturar, né? Então, mas só também dando uma dica aqui, né? Que muitos nem sabem o que é recuperação judicial, né? Às vezes tem empresa, tá endividado ali e não sabe o que vai fazer. Aí o contador também não entende muito que muitas contabilidades não trabalham com recuperação judicial e falam, abre outro CNPJ, né? Vamos fechar essa empresa, abre outro, depois você renegocia a dívida. Não, tem a lei da recuperação judicial que dependendo, tipo, sua marca é forte, né? Você já está há anos no mercado. Aí você vai fechar sem ter uma chance de tentar se reorganizar. Porque pensa assim, a maioria das empresas, por que elas pedem recuperação judicial? Má organização, má gestão, né? Cresceu muito e não se organizou financeiramente, né? Não tem o controle, igual não dei o exemplo, eu vendo muito a prazo e pago tudo à À vista. vista. Então, pensa, eu perco, né? Meu caixa, eu vou ter, dependendo do mês, eu vou ter um gap financeiro ali. Eu vou pagar mais do que eu vou receber, certo? Se eu estou vendendo muito a prazo e pagando tudo à vista, vai chegar um determinado tempo, se eu não tenho caixa, eu vou ficar no negativo. E aí, o que as empresas fazem? Correm para os bancos, pegam empréstimos para bancar a sua operação e vai indo, aí pega outro empréstimo e tudo, e ela não tá vendo o erro dela que tá na gestão. Vendendo errado, comprando errado, uma folha muito pesada, né, que não contrapõe com a Uhum. operação que ela tem, né? Então são N fatores, mas o principal é a má gestão. Pode vir uma pandemia aí que Que aconteceu e muitas aconteceu, empresas sim. pediram recuperação judicial, pode acontecer, né? Mas se ela for bem estruturada, tiver um caixa e tudo, como muitas assim passaram, né? Poucas na verdade, elas passam por uma pandemia mais tranquila, né? Num caso assim que é Esporádico, né? esporádico, é difícil acontecer. Mas na recuperação judicial, para chegar num caso às vezes de falência, né? Tipo, tô apertado, vou falir, essas coisas. A principal é a má gestão do seu negócio. O cara não sabe quanto fatura e não sabe quanto sobra na última linha. E não tem um controle eficiente do fluxo de caixa. Então, por isso que eu sempre a gente bateu Uhum. bastante aqui no fluxo de caixa, porque ele é importante para isso, né? Você vai entender o que você tem a pagar e a receber. E se você tem um controle da Uhum. ponta da controladoria, fica até mais fácil você analisar e ver onde que você está errando. Né? Aí que eu falo, uma empresa bem estruturada e sabendo os números dela, quando chegar, tipo, às vezes eu estou vendendo, às vezes concorrência tá alta, né? Os juros tá alto, não estou vendendo nada, né? E não é um problema meu, é um problema de mercado. Né? Então, o que eu posso fazer para reduzir minha estrutura, reduzir meu custo, reduzir todas essas coisas para eu ficar com o meu caixa saudável, entendeu? Então, tudo envolve gestão, William. Quando a gente fala para chegar nesse ponto, é gestão. O cara que não tem gestão e está faturando aí mais de 300, 400 mil, 1 milhão, 2 milhões, o cara tem que ter gestão. Não adianta nada o cara ter uma puta de empresa faturando legal, tudo. Por um tempo ele vai ganhar dinheiro? Vai. Mas uma hora vai bater na porta ali questão fiscal, né? Alguma coisa assim que vá atrapalhar Uhum. ele aí se ele não estiver bem estruturado, né? Financeiramente, principalmente, entendeu? Então a recuperação judicial, ela é, como eu falei, é a lei, né, que beneficia as empresas endividadas a ter uma segunda chance, né? Uma sobrevida ali. Né? Porque o que a lei fala? Né? Só entrando um pouco mais Uhum. profundo na lei. Tudo que eu devo e eu tenho a vencer também, tipo, eu tenho vencidos e a vencer, eu consigo colocar no processo de recuperação judicial. Eu posso colocar trabalhista,
né? Lógico que tem o Sim. detalhamento disso, mas vamos colocar bem resumidamente. Eu posso colocar algum processo trabalhista, né? Vou mandar alguém embora, eu coloco na recuperação judicial, né? O banco, fornecedor, tudo que eu tenho vencido ou a vencer, né? Então eu falo para o juiz, juiz, eu devo 10 milhões de reais. Eu vou pagar em 10 anos, né? Com desconto, né? Ou sem desconto, vou pagar toda a dívida, vou precisar para compor meu caixa, vou pagar tipo 50% da dívida, senão eu vou para E falência. tudo isso é negociado, né, na Assembleia de Credores. Isso, como que funciona, né? Não é um processo simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, Sim. né? A recuperação judicial, ela bem estruturada, a gente leva o processo muito tranquilo. Então, você é caso de recuperação judicial. Né, eu cheguei lá, fiz o diagnóstico, né? O diagnóstico é importante, né? Às vezes você acha que tá só colocando um parênteses aqui, às vezes você acha que é caso de recuperação judicial, aí a gente faz o diagnóstico nos nossos clientes, né? Na empresa, e às vezes não é caso de recuperação judicial. Né? Dá pra gente levar sem ser recuperação judicial. O que é o diagnóstico? É igual você vai no médico. Você não vai no médico? Você sentiu Sim. alguma dorzinha ali, ele vai William, não sei o que lá, tal, toma esse remédio e tal. Ele vai te dar algum medicamento para você melhorar. O diagnóstico também é a mesma coisa. A empresa viu que tá alguma coisinha errado, consultou a gente falou, você tá nesse momento. Pode ser caso de recuperação judicial, pode não ser caso de recuperação judicial. Então, só explicando assim de Legal. maneira bem simples como Perfeito. funciona um diagnóstico. Porque, então, só voltando, nem toda empresa é caso de recuperação judicial. A gente teria que fazer um diagnóstico para ver, né, caso a caso, isso, caso a caso. Ou caso que a gente, só pelo perfil da dívida, fala, não, tem que ser recuperação judicial urgente. Está sendo executado, o banco está executando ele, tem pedido de falência. Então, esses casos que é mais complexos, né, dependendo do valor da dívida, a gente já fala, não, recuperação judicial pelo menos trava tudo. Trava execução, tenta travar bloqueio, né? A gente consegue, na recuperação judicial, pela lei, né, fazer essa blindagem por um momento, né, de toda a dívida dela. Então são passos, né? A gente primeiro declara para o juiz lá, né, quanto que eu devo, aí depois na lei tem os processos que eu vou ter que escrever, fazer um plano de recuperação judicial de como eu vou pagar. Aí você falou da assembleia, aí lá na frente, né, depois de um período, eu vou reunir todos os meus credores, né, que é os credores para todo mundo que eu devo, trabalhista, banco, fornecedor, prestadores de serviços, e vai reunir numa assembleia e todo mundo vai votar sim ou não a favor do plano. Né? Em alguns casos são divididos por classe: trabalhista, quirografários, né? Que é banco, fornecedores, prestadores de serviços e micro e pequena empresa. Cada um tem um jeito de votar diferente. Um só por quantidade, outro quantidade e valor. Só que nessas classes eu tenho que ter 50% mais um votando a favor do plano. Então eu tenho que chegar no William, eu devo para o William. Né? O William está lá na minha recuperação judicial. Eu tenho que conversar com o William, William, eu preciso do seu voto favorável para votar a Assembleia, senão minha empresa vai falir. Né? Se não eu conseguir atingir esses 50% mais um, a empresa vai para falência e tal. Então eu tenho que convencer, né, lógico, isso no plano, na conversa do dia a dia, né, os meus fornecedores, banco, os trabalhistas que eu coloquei na lista, a votar favorável do plano. Se não, vai para falência e ninguém ganha nada. O fisco tem lá quem vai receber primeiro, numa falência, tal, etc. E ninguém recebe nada. Qual é a vantagem do fornecedor, mesmo ele estando numa lista, né, de recuperação judicial, ele estando na recuperação judicial, do que a empresa ir para falência? Porque o fornecedor ele ainda pode fornecer para a empresa, mesmo estando em recuperação judicial, à vista. Sim. Né? Você me vende uma matéria-prima, Thiago, eu te vendi a prazo, você me colocou na recuperação judicial. Não, mas tá, você continua me vendendo à vista, eu te pago à vista, porque a partir do momento que eu entrei em recuperação judicial, eu perco alguns prazos. Outras empresas depende, ainda consegue, conversando ali tudo. E você vai me vender à vista, né? Então... E vai recebendo conforme a empresa for se levantando. Exatamente, isso depois da aprovado o plano na recuperação judicial. Né? Então, tem os benefícios. Qual o benefício de você fechar? Né? Você não vai ter benefício nenhum.
E se eu continuar, você vai receber à vista e ainda vou continuar te fornecendo. Vai ter a fiscalização do juiz, eu vou ter que mandar Isso é todo importante, mês, sim. né? Eu vou ter que mandar todo mês como que está a empresa, né? Balanço, né? Um relatório pro juiz da recuperação E judicial. o juiz também, ele é obrigatório que tenha uma auditoria também, Isso, né? é. É Isso é uma importante, é. fiscalização que vai ser os olhos do juiz no processo, né? Que é o administrador judicial. Né? O administrador judicial nada mais é que é os olhos do juiz no processo. Então, todo mês ele vai pedir para a empresa balanço, fluxo de caixa, estoque, vários documentos para ver se a empresa está realmente se reorganizando. Entendeu? Legal. Então, é todo um processo de reorganização. Não adianta você pedir e não mudar nada. Entendeu? Não adianta você pedir recuperação judicial e continuar com a mesma estratégia que você já vinha Uhum. adotando. Você vai voltar para o mesmo buraco. Os mesmos Além hábitos, de né? não aprovar o plano lá na frente, porque ninguém vai acreditar em Uhum. você, ninguém vai votar a favor da recuperação judicial. Legal, Thiago. E eu vou trazer então para você um resumo de como tudo isso daqui se enquadra. Então vamos lá. Para um empresário que está com a sua empresa no limite, vamos falar numa linguagem bem leve e até descontraída para você entender. Então aquele empresário, cara, está no limite, está com a corda no pescoço, não sabe mais o que fazer. Já pensa assim, já zerou todos os Já bancos. zerou todos os bancos, já não, cara, não sei mais o que fazer. Então você vai chamar a assessoria para fazer um diagnóstico. Se eles diagnosticarem que o seu caso é um caso de RJ, de recuperação judicial, como que ela é numa linguagem aqui bem simples? Vai fazer um catadão de tudo que você deve para fornecedor, para banco, trabalhista, vai fazer esse catadão geral de tudo que você deve. Vai ser formado um plano de como você vai fazer para poder pagar todo mundo, se é viável você pedir um desconto para o que você está devendo no banco, para fornecedor, que isso é importante porque às vezes para ele é melhor ele receber alguma coisa do que não receber nada. Então você tem que fazer ali eles vão montar para você um plano que faça sentido para todos eles e também para você de acordo, né, com todo o seu fluxo que eles vão fazer no diagnóstico ali. Uma vez feito esse plano, vai ser levado ao juiz e aí vai ter uma assembleia. Uma assembleia. Pensa assim, o que é assembleia, né? O pessoal fala, o que é assembleia? Assembleia, pensa assim, a gente tá num auditório. Eu devo para 100 pessoas. Então, as 100 pessoas vai estar nesse vai estar auditório. nesse auditório e o juiz vai falar quem vota a favor, sim ou não, pela continuidade da empresa. Aí todo mundo vai levantar a mão, tipo, 50, tem que ser 50% mais um para a empresa continuar. Para a empresa seguir na recuperação judicial. Então tem esse auditório ali com as pessoas que vão levantar a mão. Então você entrou em recuperação judicial, o juiz vai dar a data dessa assembleia. Até chegar essa data, eles vão entrar em contato com todos esses que você tá devendo, para poder falar, ó, volta ali, a gente tá com um plano que é bem bacana, a gente vai conseguir estruturar, se levantar, continuar comprando com você à vista e ir pagando o que é retroativo. E o legal é que quando o juiz, então, o pessoal votou 50 ali mais um, o juiz dá ok na recuperação judicial, tem um prazo também para começar os pagamentos, né, Thiago? Acho que normalmente, como que funcionam os planos, né? Tipo, eu devo para você, devo para todo mundo, né? Normalmente a gente sempre coloca para a empresa ter um fôlego também, Sim. né? De fazer um caixa ali, se recuperar, né? Comprar matéria-prima. Se estruturar, né? Ela vai ter que comprar matéria-prima à vista agora, né? Vai ter que pagar os encargos sociais, impostos, tal, e etc. Então, normalmente, após a aprovação do plano, sempre a gente coloca mais um ano, às vezes 2 anos, para começar a pagar para tudo que ela deve, entendeu? Na recuperação judicial. Então, normalmente vai do momento que ela pediu até ela começar a pagar toda a dívida, você pode colocar em uns 2 anos. 2 até anos. mais pela frente, entendeu? Que é justamente esse tempo que aí que se enquadra e que entra isso daqui, ó. Exatamente. BPO financeiro, controladoria, fluxo de caixa, porque você chegou nesse estágio. E não é vergonha, gente, recuperação judicial, né? Eles têm casos de grandes empresas que entraram, que faz parte do game, faz parte do jogo, né? A gente não tem essa cultura hoje de toda essa gestão. Então entra essa questão super importante de entrou em recuperação judicial, tem que mudar os hábitos, tem que ter controladoria, fluxo de caixa, tem que ter esse raio-x de tudo que aconteceu para entrar na recuperação, para você poder sair dela e se estabilizar no mercado. E você falou uma coisa muito importante, né? Não tem nada de vergonha em pedir recuperação judicial, ainda mais que a gente tá, é uma lei, né? Vai ter juiz, vai ter fiscalização em tudo. Né? O empresário ele tem que ser muito corajoso, na verdade, para pedir recuperação judicial, né? Porque ele tá falando ali para todo mundo: devo,
né? Eu sei que eu devo e eu vou ter que pagar todo mundo. Então pensa, às vezes a empresa tem 20, 30, 50 anos. O empresário ali ganhou muito dinheiro e chega uma hora que ele está endividado, né? Aí mexe com ego, mexe com família, mexe com filhos, esposa, tudo, né? Então, o cara, para pedir recuperação judicial, o cara, né, o empresário, né, em si, ele tem que ser muito corajoso a assumir uma recuperação judicial, porque o que ele está falando por mercado? Eu devo, eu confio na minha empresa e eu quero me reestruturar, né? Então, ele tem que ter essa coragem, né? Porque muitos não têm essa coragem e acaba indo para falência. Aí ninguém recebe, né? Trabalhista demora para receber, banco, fornecedor, tudo vai para massa falida. Então, às vezes, por ego, né, do empresário ali, né? Tipo, eu não vou pedir nada e tudo, tal, ninguém precisa saber, vou para falência e que se dane, né? E não é bem assim, né? Pensa, não é só você ali, você está mexendo com funcionário, famílias, né? É um legado, É um né? legado ali da empresa, né? A sua família, a família dos seus funcionários, a família dos fornecedores, né? É uma Tudo, cadeia, então, né? pensa Envolve assim, todo você mundo. ajuda a sociedade ali da sua empresa, né? Então, o empresário, ele tem que ter muita coragem para pedir, porque ele não está só mexendo com uma vida, ele está mexendo com vida de várias pessoas, né? Então é uma chance dele realmente se reestruturar, né? Então, Recomeçar, né? recomeçar. Então, pensa assim, a recuperação judicial é igual você falou, é um remédio. Se eu não tomar os outros remédios que compõem a recuperação judicial, É um tratamento, não né? vai dar. Vamos É um encarar como um tratamento. tratamento. Pensa, quando você pede recuperação judicial, você está na UTI. Aí tem a controladoria, o BPO lá que vai te ajudar as ferramentas, reestruturar, analisar seus números e você vai saindo. Aí depois vai pro CTI, vai pro quarto e assim você vai se Até recuperando. receber a alta e E, ter uma grande história, e né, no continuar. mercado, né? Então Não, pensa, igual, tem casos grandes aí. Gol, pensa quantos funcionários tem a é Gol, né? 2, 3 milhas, Americanas, Americanas, né? exatamente. Vários outros casos aí de empresas que você veste roupa e tá em recuperação judicial e você nem sabe, mas tá em recuperação judicial, né? Então, é uma chance de realmente você se reestruturar, né? Porque envolve pessoas, não só a empresa, mas envolve pessoas também, Uhum. né? A sociedade como um todo ali para o empresário tocar, né? Por isso que ele tem que ser bem forte, né? Para fazer isso, Para né? fazer isso. E é muito legal, gente. Então você chama eles, agenda uma consultoria, independente de como está a situação da sua empresa, se está ali com a corda no pescoço, se está andando, mas está vendo que está perdendo um pouquinho o controle, chama eles, galera. E agora a gente já está caminhando para o final, igual eu falei, passa muito rápido, que é Passa, muito bacana o bate-papo. Voa. Então, para a gente encerrar, bem rapidinho, a gente vai fazer aqui o nosso quadro. Vamos fazer um bate-bola, umas respostas aí bem rápidas para a gente ir encerrando, que é erro milionário. Vamos lá. Então você vai responder aqui para nós, Thiago, bem rapidamente, um erro financeiro que leva a empresa para a recuperação judicial. Eu acho que ficou bem claro, né, nesse nosso Sim. papo, se o cara não ter ali o que mexe diretamente na conta dele ali, o fluxo de caixa organizado, tudo que ele tá entrando, tudo que ele tá pagando, e ele não sabe controlar Uhum. isso, lá na frente ele vai ter um problema financeiro, um problema de caixa, e ele vai se complicar, vai se endividar, Vai se pedir dinheiro endividar, para né? banco, pedir dinheiro para todo mundo, né? E aí ele vai entrar numa bola de neve, aí ele às vezes não sabe como sair dela, né? Às vezes pode até nesses erros financeiros, né? Que eu nem comentei Uhum. aqui, mas é importante. Às vezes o empresário ele tem muito patrimônio e aí ele se endivida, vai se endividando, endividando e vai liquidando o patrimônio dele para colocar na empresa dele. Mas pensa, se a empresa dele não está reestruturada, não tem um controle legal, tudo que ele vender de patrimônio dele, ele vai colocar na empresa dele, o que, que vai acontecer? Vai perder. Vai perder, entendeu? Então não adianta nada você tirar dinheiro do seu patrimônio que você construiu e colocar em dívida ruim, se você não tem controle nenhum, entendeu? Então, É um dos erros que. do erro financeiro é esse daí. Um erro de gestão. Gestão também é a mesma coisa, né? Do RE. Aí entra um pouco DRE, né? Da gestão que ele tem na empresa dele. Ele No não. fluxo de caixa também. Fluxo de caixa também entra Uhum. tudo, mas um erro de DRE. gestão, vamos dar um outro exemplo, né? Ele não sabe a margem do produto dele, ele não sabe quanto custa uma folha dele, ele não sabe o custo do produto dele, entendeu? Então ele vende e sobra um dinheiro, só que ele não sabe nada disso, né? Uma hora a conta chega.
Pode não chegar, tipo, ele vende uma coisa que vende muito e tudo tal, e sobra muito dinheiro, ele fica rico com isso e tal. Pode dar sorte disso? Pode, mas é 1 em 1 milhão. Mas poderia sobrar muito mais, Mas né? poderia sobrar muito mais, né? entendeu? E agora aqui, um erro emocional do empresário, e aqui até vou pedir para você citar, e olha só, o ChatGPT aqui, eu vi ele colocou uns aceitos que não existe aí, galera, tem que tomar cuidado no ChatGPT. Mas vamos lá, ó, o erro emocional de um empresário. E aí eu quero que você cite, até para a gente já poder encaminhando para o final, aí você dá as suas considerações finais depois. Eu lembro que tinha uma empresa que era entre parentes e dava muita confusão ali nas reuniões, né? Xingamento de palavrão ali e tudo mais. Fala pra gente a importância, né, do erro emocional do empresário. Pensa assim, ô William, né? Chegou nesse ponto, né? A gente vou dar esse exemplo. A gente é parente, somos irmãos, eu e você. A gente tem uma empresa. Você cuida do comercial, eu cuido do financeiro. Aí a empresa, por algum motivo de gestão, que eu dei os exemplos, ela acaba se endividando, aí acaba atrasando folha. Qual o primeiro? Voltando um pouquinho. Qual o primeiro sinal que a minha empresa está indo para o buraco? Começa a atrasar. Começa a atrasar, né? Algum fornecedor, despesa, folha, tal, etc. Meu caixa fica sobrando um pouco de dinheiro ou fica faltando e eu precisando de empréstimo. Então, o primeiro sinal, tá faltando dinheiro na minha operação, tô com problema, né? Então, pensa assim, eu e você somos irmãos. Aí começam esses problemas. Eu tenho certa, como fala? Intimidade, liberdade com você. Então, muitas empresas são familiares, né? Empresa que era pequena hoje é grande, ainda continua aquela gestão familiar. Então, a gente, além de ser consultor e assessor, a gente tem que ainda ser psicólogo, né? Porque pensa, o cara tá num nível de estresse tremendo. Às vezes a gente pega caso que o cara deve 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, né? Então é muita dívida pro cara. Imagina um cara que tem 50, 100 funcionários, aquela pressão, e ainda eu tenho certa intimidade com você, né? Aí eu vou, William, você é o culpado, seu filho de uma mãe, entendeu? E aí vai daí para baixo. Então, a consultoria, a assessoria, dependendo dos casos, a gente tem que ter também essa mão, né, de psicólogo, né, por conta que é a gestão. Não deixa de ser uma gestão emocional, né, que você tá tratando com pessoas, que vai ser importante também para a gente apaziguar esses ânimos. Porque não adianta você estar bravo com o seu irmão, porque não vai resolver nada. Vocês têm que dar as mãos agora, só vai piorar a situação, né? Só vai piorar, que em muitos casos só pioram. A gente tem que trabalhar isso também, que é uma equipe, são parceiros, né? Os dois construíram juntos. Que é hora de dar a mão e ir pra cima, né? Pra cima, pô. Vocês construíram aquilo juntos. Se for erro do William ou do Thiago, a gente tava no mesmo barco, né? Mas por isso que eu falo, né? O erro emocional pode ser isso, porque o cara já tá tão endividado, já tá no extremo do extremo, né, de dívida, às vezes sem dormir, perdendo o cabelo, briga em casa, porque briga em casa dá quando falta dinheiro, certo? Né, a maioria dos casos. Então pensa isso. Então o psicológico do empresário, né, quando ele começa a ficar endividado, a gente tem que entender também. Né? Às vezes quando a gente vai, lá atrás, graças a Deus hoje a gente está numa situação financeira boa, né? Mas lá atrás a gente devia uma fatura do banco, pô, como que eu vou pagar isso, entendeu? Né? Como que eu vou pagar? A gente já ficava preocupado, imagina para quem deve milhões, tem funcionário para pagar, né? Tem fornecedor para pagar, né? Como eu falei, são famílias, né? Que você envolve ali numa empresa, né? Então, um dos pontos emocionais é isso, você saber lidar com a sua dívida. Outro ponto importante, tá? Eu sei que a gente está fora do tempo, mas só para finalizar. Outro ponto importante, que os empresários, eles pensam mais com o coração do que com a razão. É verdade. Né? Então, às vezes eu tenho aquele funcionário ruim pra caramba operacionalmente, mas ele é meu amigo, ele foi o primeiro funcionário que eu trabalho comigo, que acreditou, eu sei que ele tem filhos, ele tem família, tal, e etc. Aí ele faz assim com todos os funcionários dele e acaba enchendo a operação dele, o administrativo dele, né, com funcionários que ele nem precisava. Só que aí ele não demite por conta que ele tem um lado afetivo com o funcionário.
Entendeu? Então, esse exemplo é muito, a gente vê em muitos casos, né? Às vezes são pessoas mais velhas, né? Empresários mais velhos que têm isso, né? Tipo, a empresa foi crescendo, 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 crescendo e ele trata ali como uma família. Lógico que é uma família, né? Mas ele lida mais com o lado emocional do que com a razão. Só que isso prejudica a empresa dele, né? Porque ele não vai mandar um cara embora, sendo que o cara tá ali e só tá deixando mais pesado a folha da empresa dele. Tem que ter esse Entendeu? equilíbrio, Tem né? que ter esse E equilíbrio. entender que você é chefe, é empresário e é o seu business, né? Então, Exatamente, por isso que às vezes uma assessoria nesse ponto é importante, né? faz Porque às você vezes o cara traz nem. pra razão. Porque o cara às vezes não tá nem enxergando isso, entendeu? Ele tá tão já ali focado no. Pensa assim, às vezes você tá focado num determinado assunto que você não consegue enxergar. Por quê? Porque o seu cérebro, né? Ele já tá focado naquilo, né? Você não consegue enxergar. Agora, vindo alguém de fora, fala, não, William, você tá fazendo aqui errado, vamos melhorar aqui e tal. Né, mostrar isso para ele, assim como brigas tal, e etc. Né? Você tem que ter esse jogo de cintura. E saber falar também, né? Isso é importante. Né? Não adianta você falar, ó, você tá fazendo errado aqui, não. A gente tem que ter esse jogo Esse de equilíbrio, cintura, né? né? Você lembra, né? Você participou de algumas reuniões que, quentes. a gente não tinha cabeça, às vezes, cara, de tá ali, mas a gente tinha que tá, entendeu? E você viu que deu certo. E é importante, É importante. A gente viu essa família unida hoje, né? E saiu da recuperação, estão super bem, né? Mais consolidados ainda no mercado. Muito legal, uma salva de palmas aqui para o nosso quadro. Valeu, obrigado. E chegamos ao fim, galera. Hoje o episódio também, que show de aula. Cada episódio está sendo um melhor, todos são bons, mas assim, a gente vê um melhor que o outro, insights valiosos, que isso daqui é uma consultoria especializada, né, num podcast, e de uma forma bem leve, descomplicada, muito bacana, gente. Olha a importância de tudo isso que a gente falou hoje. Então vamos estar encerrando por aqui. Tiago, dê as suas considerações finais para a gente encerrar aqui para o público. William, mais uma vez, obrigado. Né? Obrigado por me receber. Né? A gente se conhece desde novinho. Acho que eu peguei você no colo, lá ele. Falar a verdade. Né? Então, eu agradeço aí a oportunidade. Eu acho que quem tiver qualquer empresário ou qualquer pessoa que tiver dúvidas, né, aí quanto a abrir uma empresa, né, como que funciona e tal, pode entrar em contato com a gente tira as dúvidas, né? Deve ter muitos empresários também, né, assistindo a gente agora. Então, qualquer dúvida de vocês também, né, não deixa de consultar a gente, né? A gente vai atender vocês com o maior prazer. Né? Então, eu acho que isso é importante, né? Quem está começando ou quer começar um negócio, saber primeiro se planejar. Né? Você se planejando, você já sai na frente aí de muitas pessoas. Né? Então, você tendo o comecinho ali, um bom planejamento, você sai na frente e a chance de errar é menor. Lógico que eu não estou falando que você se planejar, você não pode errar, mas a chance de errar vai ser menor. Os erros serão menores, né? Então, isso que é importante. Tendo boas pessoas do seu lado, consultoria, assessoria, você vai errar menos e vai crescer, às vezes, até mais rápido. Então, isso é importante, né? Para quem quer empreender ainda no Brasil, que é difícil pra caramba, né? Por questões tributárias, questões de impostos, juros altos, crédito escasso, né? Isso é importante você se planejar e ter gente especializada do seu lado. Então, obrigado mais uma vez. Espero que seja o primeiro de muitos aí que a gente possa falar. Tem trocentos outros assuntos aí que a gente pode estar conversando, né? Com certeza. E dava para ter discorrido muito mais aqui, muito mais um detalhe. Com certeza vamos ter um próximo episódio. E é isso, eu também fico muito feliz. Thiago é um grande amigo meu. A amizade dele começou com meu irmão mais velho. Sou o caçula lá de casa. Então, acompanhou, né? Viu a gente crescer. E hoje a gente tá aqui tendo esse bate-papo tão bacana, né? Empresarial. E isso é algo que traz muita alegria aqui ao nosso coração. Antes a gente falava de videogame. Era de videogame, de desenho, essas coisas. E hoje a gente tava falando de negócios, falando né? de negócios, de caramba, propósito, família, né? Ele é casado, tem filhos. Então, tudo vai caminhando para que a gente tenha, né, bons princípios, e essa é a mensagem final que eu quero deixar para você. Mais uma vez agradecer aqui ao Thiago por essa mensagem também para o nosso público, e a mensagem que eu quero deixar para você é essa: queira sim crescer, queira prosperar, isso é digno, isso é louvável, dá uma vida melhor para sua esposa, para os seus filhos, mas com princípios, com propósito, não por ostentação.
Porque quando é com princípio, quando é com propósito, cara, com certeza você vai ter a bênção de Deus e você vai fazer tudo com excelência. Porque já dizia o sábio Salomão, ele fala que quando a gente começa a correr atrás da riqueza, que não é errado, mas diz também que com isso vem muitas tentações. E de fato tem muitas brechas aí para que você vá, né, para um caminho errado. Então o conselho que eu quero te dar é esse. Continue com honestidade, com princípios, cresça, prospere, coloque tudo em prática que você teve aqui nesses episódios e com certeza a bênção do Senhor vai estar sobre você. Então que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, se porventura alguém enfermo nos assistindo, talvez com ansiedade, com depressão, o nome do Senhor Jesus é sobre todo o nome, nesse nome é a cura para você. Então eu creio que você vai ser tocado agora em nome do Senhor Jesus. Obrigado por ter acompanhado o nosso episódio até aqui e até o próximo episódio de Pod Money. Obrigado, galera. Obrigado, Tamo pessoal. junto. Valeu, Thiago. Obrigado, William. Valeu. Sucesso para nós aí. Deus.